Simbora estudar 5 ciprestes vezes 2. Esse título bastante curioso deste conto aqui da Marina Colasanti, que está no livro Entre a Espada e a Rosa, o quarto conto do livro. Por que 5 ciprestes vezes 2? Porque ele vai contar a história 2 vezes. Então a história, ela se passa 2 vezes. Nós temos uma nova chance da história acontecer. E, primeiro, ele diz que não era um homem rico, nem um homem pobre. Vai começar assim as 2 vezes. Era apenas um homem, e este homem teve um sonho. O que esse homem sonhou? Esse homem sonhou que um pássaro tinha pousado lá na janela e dizia que havia um tesouro esperando por ele, na cidade dos 5 ciprestes. Só que, quando ele abriu a boca para perguntar, espantou o pássaro e o sonho. E ele começou a perguntar para as pessoas se alguém sabia sobre essa cidade de 5 ciprestes. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Então ele pega o seu cavalo e ele sai galopando, 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 até que ele chega a um lugar, que ele observa ali que tem os 5 ciprestes. Só que quando ele chega, ele está tão cansado que ele fala assim: eu vou dormir um pouco, descansar, amanhã eu vou ver isso aqui. No que ele dorme tão profundamente que ele não desperta quando um outro cavaleiro chega ali, E nós achamos que esse outro cavaleiro vai roubar o tesouro dele, mas não vai. E outro cavaleiro o assalta, e outro cavaleiro o mata, e outro cavaleiro decepa a sua cabeça, e outro cavaleiro joga a sua cabeça em um poço. E eu vou ler aqui para vocês, olha só. E no poço a cabeça foi afundando lentamente até chegar ao fundo, onde os olhos abertos já não podiam ver o cofre apodrecido, de cujas frestas, joias e moedas escapavam, perdendo-se na escuridão esverdeada. Ou seja, ele vai parar onde estava o tesouro, mas apenas a cabeça dele. Só que aí tem uma quebra de expectativas. Você acha, chegou ao final do conto, aí vem o vezes 2. E a Marina Colasanti coloca assim, em apenas uma página: mas um conto é apenas um conto que eu conto, reconto e transformo em outro conto. E ela recomeça o conto da mesma forma, sobre esse cara que sonha com o pássaro, e a hora que ele vai falar, ele pergunta para as pessoas, e ele vai em direção, até que ele galopou, 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 e ele chega, naquela cidade que ele olha as torres. E ele olha as torres e ele, eu cheguei. E aí o conto termina assim: o cavalo espumava, o cabelo do homem grudava-se na testa quando afinal chegaram mais perto da cidade almejada. O sol agora já estava quase se pondo, e na luz gasta do fim do dia, o homem viu que os ciprestes não eram 5, como havia pensado, mas apenas 4. Ainda não é esta, disse desapontado, como se alguém pudesse ouvi-lo. E esporeando o cavalo, afastou-se. O que ele não sabia é que na noite anterior uma tempestade havia desabado sobre a cidade, e abatera um dos ciprestes. Ele estava no lugar certo, só que ele seguiu em frente. Ele não viu o seu tesouro. O que eu penso sobre isso? A primeira vez que ele chega perto do seu tesouro, no conto, a primeira vez que no conto o personagem, claro que não é o mesmo personagem, ou seja, é o mesmo personagem, 2 momentos, são 2 contos diferentes. Opa! Então a primeira vez que ele chega lá, ele chega tão próximo, só que ele é morto. A segunda vez, ele passa direto. Então, as coisas na nossa vida são assim. Às vezes está ali, nós passamos porque algo muda. Às vezes nós chegamos próximos, mas nós acabamos morrendo por aquilo. Então, e o que aconteceria se ele descesse naquela cidade que tinha os 5 ciprestes, mais um cipreste? A caída de um cipreste poderia ser um aviso para ele não parar mais naquela cidade? É para se pensar, pessoal, então se gostou aí, deixa o seu like, Se inscreve no meu canal aqui, ajuda o professor Cid Clay a levar literatura para mais pessoas. Comenta aí. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!